Amém. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao nosso quinto estudo sobre a Bíblia, né? Nós estamos respondendo uma pergunta: por que a Bíblia? Por que a Bíblia? Um monte de coisas, um monte de perguntas que começam com por que a Bíblia? E hoje a nossa pergunta é: por que a Bíblia é fundamental para o exercício da vida cristã? Por que ela é tão imprescindível para que a gente consiga viver essa vida com Cristo, caminharmos com Ele, conhecermos a Ele, enfim, alcançarmos os seus propósitos, sermos conforme a sua imagem e a sua semelhança? São muitas coisas que envolvem o exercício da vida cristã. Mas antes nós vamos começar com uma oração. Amém? Pai, nós te damos graças por esse momento, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, absolutamente carentes, absolutamente dependentes da Tua graça, do Teu favor. Precisamos da Tua presença, Senhor. Precisamos do Teu Espírito, não apenas para falar, mas para ouvir. Não apenas para ouvir, mas para compreender. E não apenas para compreender, mas para obedecer. Senhor, abençoa-nos. Vem nos encher hoje aqui, Senhor. Vem nos visitar com a Tua presença. Vem, Jesus, combater e ajudar-nos a combater todas as distrações que vêm agora roubar a nossa atenção e roubar-nos a palavra que vem movida pelo Teu Espírito para tocar as nossas vidas e nos mudar, e nos moldar, e nos transformar, Pai. Abençoa-nos e ajuda-nos. É o que nós te pedimos, Senhor, para a Tua honra e glória, para o Teu louvor, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, nós lemos no final do nosso estudo da semana passada, esse versículo que a gente encontra em Mateus 4:4, e a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus se referia às escrituras do Velho Testamento que traziam esse versículo, que traziam essa informação de que Deus disse que não só de pão viverá o homem. E aqui é muito interessante entender que a palavra de Deus está sendo comparada ao pão. Ela está sendo comparada a um alimento que, assim como o pão nutre o nosso corpo, a palavra de Deus nutre o nosso espírito. Então, a palavra de Deus é um alimento para o nosso espírito. E é importante a gente entender que, da mesma maneira que a gente não pode deixar de se alimentar fisicamente, ou ainda que a gente tenha uma dieta que não seja balanceada, uma dieta ruim, a gente vai colher as consequências. Eu posso não sentir fome porque eu como, mas o meu corpo vai ressentir se o que eu como não é benéfico para mim. Então, assim, da mesma maneira, o meu espírito ele vai se ressentir se o que eu comer, ou seja, daquilo que eu me alimentar espiritualmente, não for benéfico para a minha vida. Então, pode-se acreditar que a falta desse alimento espiritual possa até não nos prejudicar. E, de fato, muitas pessoas vivem sem esse alimento. Muitas pessoas vivem sem se alimentar da palavra de Deus. E, como eu disse, elas se alimentam de algumas outras coisas, mas que não serão benéficas para a sua própria vida em Deus, para o desenvolvimento espiritual das suas vidas. Então, a fraqueza espiritual, ela é experimentada como consequência direta dessa falta de alimento, ou seja, da falta do alimento da palavra de Deus. Isso promove fraqueza espiritual. E como toda carência, eu quero que a gente pense em carência como aquele corpo desnutrido, aquele corpo mal alimentado.
também o nosso espírito mal alimentado, ou seja, sofrendo essa carência vai promover prejuízos para a nossa vida espiritual. E uma vez que produza prejuízos para a nossa vida espiritual, ela promove prejuízos para toda a nossa vida. Porque a gente não tem como separar as coisas. A gente não pode pensar apenas no meu corpo, ou apenas na minha vida emocional, ou apenas na minha vida espiritual. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos fez corpo, alma e espírito. E a gente tem a obrigação e o dever de cuidar dessas 3 áreas da nossa vida, para que a nossa vida como um todo seja beneficiada, ok? Então, que prejuízos existem decorrentes dessa carência nutricional? Essa carência nutricional da palavra de Deus. Que prejuízos a gente experimenta? Então, os prejuízos óbvios ou melhor dizendo, são deixar de usufruir dos benefícios que a palavra nos traz. Então, se eu deixo de usufruir dos benefícios que a palavra nos traz, automaticamente eu começo a sofrer prejuízos. E eu quero destacar alguns desses benefícios que, se não estiverem sendo usufruídos, então eles não serão benefícios, serão prejuízos, ok? Então, vamos pensar nessas duas vias, né, do que é o prejuízo ou o benefício, caso não esteja sendo, ao contrário, caso esteja sendo usufruído é benefício, caso não esteja sendo é prejuízo. Então, a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela é fundamental para fortalecer a nossa fé. E a Bíblia diz algumas coisas a respeito disso. Eu quero que você vá comigo lá em Romanos, capítulo 10, no verso 8 e depois no verso 17. A Bíblia nos diz assim, no verso 8: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra que nós pregamos é a palavra da fé. Então, essa palavra, ela está intimamente relacionada com a nossa fé. Quanto mais dela nós nos alimentamos, mais fortalecida a nossa fé. Quanto menos dela nos alimentamos, mais enfraquecida a nossa fé. E aí no versículo 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então é preciso que eu tenha ouvidos para ouvir a pregação, e essa pregação precisa ser a palavra de Cristo, para que essa fé que está em mim, a semente, o dom da fé que está em mim, seja fortalecido e se desenvolva, trazendo benefícios, frutos à minha vida, ok? Hebreus 11, 6. A palavra nos diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, antes de mais nada, sem fé é impossível agradar a Deus. E como eu fortaleço a minha fé? Porque eu poderia dizer, eu creio, mas a minha fé é frágil. A fé é fortalecida por meio da palavra de Deus, do ouvir e do conhecer, do praticar, do experimentar a palavra de Deus na sua própria vida. Então a fé é fundamental para que eu possa me aproximar de Deus, porque para que eu o agrade, no mínimo eu preciso estar crendo que Ele existe e que Ele não só existe, mas que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hoje eu li uma frase do irmão André, aquele que encabeça a missão Portas Abertas, uma frase muito interessante que dizia que se nós soubéssemos ou entendêssemos o poder ou a grandeza da oração que é apresentada diante de Deus, nós estaríamos inúmeras vezes nos colocando diante dele em oração, intercedendo por inúmeras questões que transformariam o mundo e o poriam de cabeça para baixo. E eu fiquei impactada com essa frase hoje, porque eu fiquei pensando, realmente, nós cremos de fato que a oração é poderosa, nós cremos que Deus ouve o nosso clamor, mas
em muitos momentos da vida em que a gente tem orado e lutado e apresentado diante dele inúmeras vezes o mesmo pedido, o mesmo clamor ou as mesmas questões, e parece que o tempo passa e as respostas não chegam. De alguma maneira o nosso coração vai sendo minado, vai enfraquecendo, vai murchando. E a Bíblia fala sobre isso, que a resposta demorada, aquela resposta que se espera, quando ela tarda, quando ela é demorada, que o coração adoece. Então, de fato, muitas vezes nós somos impactados por um certo desânimo ou um abatimento pela oração que é feita, que é apresentada dia após dia, e nem sempre as respostas chegam na velocidade que nós gostaríamos. Mas nós não podemos esquecer, por causa disso ou apesar disso, não podemos esquecer que Deus é fiel, Ele ouve a nossa oração e Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele não se contradiz, Ele não vai negar a sua própria palavra. Então nós precisamos perseverar em oração, e por isso que Jesus apresenta aquela parábola da viúva na porta do juiz, batendo na porta, batendo, até que o juiz de fato se dispusesse a julgar a sua causa. E nós sabemos que Deus é juiz e que Ele é juiz bondoso, misericordioso, compassivo. Então, acheguemo-nos a Ele em oração com fé, para que possamos alcançar aquilo que nós necessitamos nas nossas vidas, amém? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. De novo, as palavras da fé, a palavra que alimenta a fé, a palavra que é embasada, que é alicerçada na fé, e a gente precisa de fato estar cuidando da nossa fé, nos alimentando dessa palavra. Bom, o segundo benefício que a gente poderia considerar é que nos desviamos de inúmeros erros pelo conhecimento da palavra. Lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 29, a palavra de Deus diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, preste atenção que aqui a Bíblia não está dizendo, Jesus não está apenas falando que nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras. Ele linka duas coisas que não podem caminhar separadas. Nós precisamos conhecer as Escrituras e precisamos conhecer o poder de Deus. Por quê? Porque a palavra por si só, ela mata. É preciso que ela venha munida pelo Espírito Santo de Deus, que traz o seu poder e a manifestação do seu poder, para que ela nos vivifique, para que ela nos torne vivos, para que ela se torne viva nas nossas vidas. Então, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando nós não conhecemos o que essa palavra diz, ainda que a gente creia no mover do Espírito Santo, nós cremos no mover de um Espírito por algum caminho que a gente desconhece. E é fundamental que a gente entenda o que a Escritura diz, porque Deus zela pela sua palavra para a fazer cumprir. E nós precisamos entender que as coisas que Deus faz, e Ele não faz nada assim mirabolante à revelia. Por quê? Porque Ele justamente deixou a sua palavra para que nós pudéssemos compreender os seus movimentos, para que nós pudéssemos compreender as suas ações, para que nós pudéssemos aguardar nele, esperar nele e caminhar num caminho que é reto, que não tem desvios, que não tem atalhos e que de fato nos ajuda a não errar. Mas hoje em dia, um dos graves problemas da ignorância, e quando eu falo ignorância é exatamente o desconhecimento da palavra, é nós deixarmos de usufruir do que nos foi comprado gratuitamente. Então, nós erramos porque não conhecemos
o lugar, o caminho, a maneira como Deus age, como nós devemos caminhar, mas também nós erramos porque nós não usufruímos o que já é nosso por direito. Nós não lançamos mão do que o Senhor já disponibilizou para as nossas vidas como ferramenta, como capacitação, como transformação, meio de transformação, pelo poder dessa palavra ativada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Pelo desconhecimento, nem ao menos nós de fato pedimos a Deus aquilo que Ele mesmo já se dispôs a nos dar. Então nós não vamos ao Senhor e não pedimos nada daquilo que de fato Deus quer nos dar. É curioso pensar que o Senhor nos chama à oração, mas qual é a oração infalível? É quando nós oramos a própria palavra de Deus, porque ela sai da boca daquele que não mente. Então, colocarmos diante de Deus orações pautadas na palavra de Deus é uma oração que com toda certeza vai ter resposta. E a Bíblia diz isso, né? Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, é certo que já nos respondeu. Ainda que essa resposta possa não ser imediata aos nossos olhos, mas ela é imediata na disposição de Deus. Só que Deus também trabalha as nossas vidas para que as bênçãos sejam recebidas de forma a se tornarem proveitosas e não a serem tratadas com negligência. É importante que a gente entenda que há um preparo que nós precisamos adquirir para recebermos o favor de Deus sobre as nossas vidas e não o desperdiçarmos. Amém? E é muito necessário que a gente entenda o seguinte: o desconhecimento da palavra ou o pouco conhecimento da palavra, ele abre porta para vãs doutrinas. E hoje em dia nós estamos vivendo um tempo, a verdade isso sempre existiu, mas hoje é muito nítido como que a igreja tem sido bombardeada por doutrinas enganosas, por palavras vãs que não estão conforme as Escrituras. Nós vamos ouvir diversas ideias, diversas doutrinas absolutamente discordantes daquilo que a Bíblia nos ensina. Como, por exemplo, muitas pessoas que hoje, não estou falando de pandemia, isso é uma situação pontual, mas quando a pessoa hoje acredita que ela já não precisa mais fazer parte de uma igreja, ela já não precisa mais congregar, ela já não precisa mais pertencer a um corpo, ela é a igreja, ela é o corpo de Cristo, ela está em conexão, mesmo que à distância, sem comunhão com nenhum irmão. E isso não é bíblico, isso não é verdadeiro. Nós também ouvimos coisas do tipo, a respeito do dízimo, por exemplo. Quantas pessoas hoje acreditam que elas não precisam mais dizimar, ou que elas não precisam mais jejuar, ou que elas podem continuar as suas vidas de pecado e que porque a graça de Deus é abundante, a salvação se faz constante e permanente, nós não corremos o risco de perdê-la. Nada disso é verdade. E a Bíblia fala claramente a respeito de todos esses assuntos. O apóstolo Paulo, ele jejuava e jejuava muito. Os discípulos, os apóstolos, mesmo depois que Jesus subiu aos céus, eles continuaram jejuando. Então o jejum não era só no tempo do Velho Testamento. Os dízimos e as ofertas continuam sendo parte da nossa fidelidade e obediência à palavra de Deus. A graça de Jesus é gratuita e ela é abundante? Sim, é verdade. Mas se eu me aparto da graça pecando novamente, eu caio em desgraça. Então é necessário que haja constante arrependimento e haja constante zelo em nos desviarmos do pecado, em nos desviarmos do engano. E nós só vamos compreender essas questões e outras mais realmente conhecendo essa palavra preciosa que Deus deixou para que nós estivéssemos bem alicerçados na verdade. Terceiro benefício, somos capacitados a nos defendermos dos ataques malignos.
O tempo inteiro nós estamos em confronto com uma batalha do mundo espiritual maligno contra as nossas vidas, uma batalha da nossa própria carne contra o espírito que está em comunhão com Deus. Então lá em Efésios 6,16, a palavra de Deus nos diz assim: embraçando sempre o escudo da fé. Vamos então lembrar que a fé está relacionada com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus se torna para nós um escudo com esse escudo, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Segunda carta a Timóteo 2,15. Procura apresentar-te, Paulo diz a Timóteo, a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar é a ideia de manusear um instrumento, que poderia ser perfeitamente uma espada, que lá, também ali na carta de Paulo aos Efésios, quando fala da armadura, fala da espada do Espírito. Então, manusear bem essa espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus também, que a gente precisa usar para nos defender, para nos proteger e resistir e apagar os dardos inflamados do maligno. Quando a gente lê lá em Mateus capítulo 4, versículo 7, Jesus diz assim: respondeu Jesus a quem? Ao diabo. Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo após 40 dias de jejum. E aí o diabo apresentou a sua tentação e Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando ele diz também está escrito, é porque o diabo estava dizendo para ele: está escrito assim, 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 assado. E no caso aqui era: atira-te porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que ele te proteja e você não tropece em nenhuma pedra. E Jesus diz: também está escrito. Ou seja, ainda que o diabo pegue uma parte da palavra e distorça essa palavra, como ele fez ali com Eva e como ele faz tantas vezes com os servos de Deus, ainda que ele distorça a palavra de Deus para nos confundir, nós precisamos saber o que também está escrito para combater aquela palavra enganosa. E aqui Jesus diz para ele: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu sei que o Senhor vai me guardar para que eu não tropece, mas eu não vou tentá-lo para ver se ele de fato está atento em me proteger. É importante a gente ter equilíbrio em todas essas coisas. O Senhor Jesus, ele usava a palavra para anular as investidas de Satanás, e assim também nós precisamos usar essa palavra. Por isso ela é fundamental para que nós estejamos capacitados a nos defender dos ataques malignos. E se nós não tivermos essa palavra conhecida, nós não vamos ter, então, esse instrumento de defesa tão fundamental para as nossas vidas. A palavra, quarto benefício, ela é instrumento divino para a nossa restauração. E isso é uma coisa que eu tenho pensado muito a respeito. Nós, um dia, em algum momento da nossa vida, uns há pouco tempo, outros há algum tempo, outros há muito tempo, nós tivemos um encontro com Cristo. Nós o conhecemos, nós nos rendemos a Ele, nós decidimos caminhar com Ele, nós decidimos andar debaixo da sua graça, do seu favor, em comunhão, em obediência a Ele. Mas é importante a gente entender o seguinte: essa caminhada, ela não é uma simples caminhada. Uma caminhada em que você diz: olha, você está nesse ponto da sua vida e você precisa chegar lá na presença de Deus, na presença do trono de Deus, na presença do trono da graça de Deus. E aí então, esse dia, esse grande dia em que nós vamos estar diante do trono de Deus, naquele julgamento em que Ele vai pesar as nossas vidas, não apenas para a salvação, mas aqueles que são salvos por meio de Cristo serão também pesados por meio de tudo que fizeram ou deixaram de fazer. Enfim, nesse grande dia que é o nosso alvo final, o entrarmos e permanecermos eternamente com Deus, não é apenas trilharmos esse caminho, não é apenas andarmos nessa estrada até chegarmos lá. O propósito dessa estrada, o propósito desse caminho, que às vezes parece até longo, é a nossa transformação.
Então, dia após dia, eu preciso estar sendo tocada, moldada, transformada, liberta, convertida, de alguma maneira renovada, de alguma maneira restaurada, de muitas formas curada. Porque ao longo da nossa caminhada, nós batalhamos muito, nós sofremos muitas dificuldades, nós vamos nos ferindo em muitas situações e é preciso que haja restauração, é preciso que haja renovo, é preciso que haja um aperfeiçoamento, é preciso que nós sejamos aparelhados. Eu imagino como uma esteira de montagem, como se nós começássemos ali, sei lá, imagina uma esteira de montagem de um boneco. E aí está tudo lá, pedaços, pernas, cabeças, e aí, à medida que vai passando pelos setores, aquele boneco vai sendo montado. Então, primeiro o corpinho ganha a cabeça, depois ele ganha as pernas, os braços, depois ele vai ganhando os olhos, ele vai depois ganhando a roupinha, o sapato, vai ganhando a maquiagem que as bonequinhas têm, o batonzinho, o penteado, o cabelo, né? Então, ele vai numa linha de montagem, e assim nós vamos passando por essa esteira. À medida que nós caminhamos com Cristo, Deus vai nos forjando, nos capacitando, e Ele vai também nos restaurando de todas as intempéries e feridas sofridas ao longo dessa caminhada. E a questão é, quantos cristãos hoje estão num processo dessa caminhada quase que arrebentados, quase que destruídos, quase que se arrastando e não mais caminhando, alguns engatinhando já sem força. É preciso que a gente tenha e usufrua do poder dessa palavra que nos restaura, que nos cura, que renova a nossa vida, renova a nossa esperança, renova o nosso ânimo, renova os frutos do Espírito na nossa vida. Vamos lembrar do que é o fruto do Espírito, a alegria. Quantas vezes a alegria nos tem sido roubada por tantas lutas que nós passamos? Paz. Quantas pessoas, ainda que cristãs, caminham absolutamente angustiadas, sem paz. Benignidade. Nós temos perdido a capacidade de sermos benignos, porque nós temos sido bélicos, nós temos sido irritadiços, nós estamos estressados, nós temos perdido a fidelidade, porque também não confiamos em ninguém, porque seríamos fiel às pessoas em quem nós não confiamos, ninguém é fiel a nós. Então, tantas lutas vão acontecer na nossa vida que vão deturpando, deformando, né, a nossa forma que nós deveríamos estar tendo, a forma de Cristo, o molde, o formato da pessoa de Jesus nas nossas vidas. E é muito importante que nós sejamos renovados, e é pelo poder dessa palavra. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 21 e 22, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implementada ou implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse texto, ele fala sobre nos despojarmos de toda a impureza e de todo o acúmulo de maldade. E eu vou dizer para você, isso não acontece uma única vez nas nossas vidas. Isso é um processo permanente, em que nós temos que estar sempre atentos, que nós temos que estar sempre nos examinando, identificando as nossas maldades, as nossas impurezas, as nossas imperfeições ou as consequências das nossas feridas, daquilo que tem nos ferido. Por quê? Qual é a consequência mais natural de uma ferida? É uma casca. Quando nós sofremos um machucado, o nosso organismo, num instinto de defesa, ele produz uma casca. A casca é grosseira.
nós temos que ter cuidado para não nos revestirmos de uma casca grossa que nos torne insensíveis, porque não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Nós precisamos receber essa palavra mansamente, sem resistir, porque na maioria das vezes nós resistimos com muitos argumentos ditos pela nossa boca ou refletidos dentro da nossa cabeça ou do nosso coração, e a gente precisa ser manso em acolher uma palavra, a palavra de Deus, que é poderosa para nos salvar. Mas essa palavra não pode ser armazenada, ela precisa ser praticada, ela precisa ser vivida, gasta nas nossas vidas dia após dia. Amém? Lá no Salmo 19, versos 7 e 8, a palavra de Deus diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, olha o que a palavra de Deus traz como benefício sobre a nossa vida. Ela restaura a nossa alma, ela dá sabedoria, ela alegra o nosso coração e ela ilumina o nosso olho. Se os nossos olhos não estão sendo iluminados, se nós não temos experimentado essa alegria, né, nos renovando e superando a nossa tristeza, o nosso cansaço e as nossas dificuldades, se não temos experimentado sabedoria que vem do alto, e se nós não temos tido a nossa alma e as nossas forças restauradas, então nós não estamos nos alimentando da palavra viva de Deus. Amém? E de novo eu quero lembrar, não basta a palavra letra, é preciso a palavra movida pelo poder do Espírito Santo, que opera em nós eficazmente. Quando nós somos salvos por meio do sacrifício de Jesus, o nosso espírito renasce. Nós já vimos muito a respeito dessa questão e passa a ser, a habitar, deu um nó na minha língua. Nosso espírito renasce e passa a se fortalecer em nós, passo a passo. Esse espírito que renasce, ele renasce fragilmente ainda, né, como uma criança que engatinha, e ele precisa ser alimentado, primeiro com um genuíno leite espiritual, depois com aquela papinha, depois com um alimento mais pedacinho, e depois com alimentos sólidos, que nós vamos ser capazes de mastigar, de digerir e de verdadeiramente absorver como um corpo adulto que já consegue se alimentar de tudo. E o próprio apóstolo fala: observai todas as coisas e retende o que é bom. Esse é o comportamento do corpo maduro, que consegue se alimentar de tudo e, ao mesmo tempo, discernir o que não é próprio e jogar fora, como o nosso corpo faz. Ele joga fora aquilo que não é próprio, aquilo que não vai ser mais aproveitado, não é? Então, a nossa alma, ela precisa ser restaurada por meio de novos parâmetros, por meio de um novo molde, que é o molde da própria pessoa do Senhor Jesus. E nós precisamos zelar por essa restauração, porque se nós não zelarmos por ela, nós não vamos conseguir chegar até o fim. Nós vamos cair no meio do caminho, como um soldado morto no meio de uma guerra, porque ele não conseguiu realmente se defender de todos os ataques contra a sua vida. Ok? Então, lá em Romanos 12, 2, a palavra de Deus nos diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só conhecemos essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, quando a nossa mente é renovada, e por isso nós somos transformados na nossa forma de ser, de pensar, de agir, de sentir. Efésios 4, 23 e 24, a palavra do Senhor nos diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Qual é a verdade?
A palavra de Deus é a verdade. Amém? Nós precisamos renovar-nos no Espírito, renovar o nosso entendimento e nos revestir desse novo homem. O novo homem, ele não é colocado no nosso exterior, ele é interior. E o que é interior reflete o exterior e não o contrário. Ok? Bom, quinto benefício que a palavra de Deus nos traz. A palavra é uma ferramenta poderosa para o exercício do nosso ministério. E isso é uma coisa importante da gente parar para pensar. Porque muitos dentro das igrejas não sabem a que foram chamados. Não sabem como podem contribuir na obra de Deus, como podem contribuir para o reino de Deus, como Deus quer utilizar as suas vidas, como podem ser os vasos de honra que glorificam ao Senhor. É importante, é muito importante que a gente entenda, que a gente busque entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque é óbvio que há propósitos diferentes. Nós fazemos parte de um corpo e esse corpo tem muitos membros e cada membro tem a sua função. Que parte do corpo nós somos? Que membro nós somos e qual é a função que nos cabe realizar? Esse é o nosso ministério. E a palavra é uma ferramenta poderosa no exercício do nosso ministério. Ela nos capacita, ela realmente nos torna útil nas mãos do Senhor. E aí vamos lá então, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, a palavra do Senhor nos diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Escritura é inspirada por Deus para ensino, para repreensão, para correção, para educação. Para quê? Para que nós sejamos perfeitos, não apenas para que nós sejamos perfeitos, mas para que nós sejamos habilitados para toda boa obra, ou seja, para que nós sejamos habilitados no serviço que devemos prestar ao Senhor, no nosso ministério. Amém? Após a sua operação em nós, ou seja, a operação da palavra nas nossas vidas, essa palavra precisa operar através das nossas vidas. Então, ela primeiro opera em nós, para que depois ela comece a operar através de nós. É assim que a gente frutifica. É como uma árvore que é plantada e ela começa a crescer, a aprofundar suas raízes, a se estruturar. E quando ela realmente aparece ali, minimamente que seja, com o seu tronco, com alguns ramos, imediatamente ela começa a produzir frutos. E para que os frutos existem? Para que sirvam a outros. A árvore não se alimenta dos seus próprios frutos, os frutos dela alimentam a outros. E nós precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus para suprir a outras pessoas. Amém? A palavra nos abençoa e nos transforma. Então ela precisa abençoar e transformar outras pessoas através das nossas vidas. O que nós produzimos? O que é frutificar? É reproduzir a si mesmo. Aquela árvore produz um fruto e aquele fruto tem uma semente que, se plantado, vai produzir uma nova árvore. Então, assim precisamos nós produzir frutos que nos reproduzam, ou seja, reproduzem aquilo que Deus nos faz ser por meio da sua palavra. Filhos de Deus. Deus nos torna filhos de Deus. Quando nós reproduzimos frutos que brotam nas nossas vidas, nós passamos a reproduzir novos filhos de Deus a partir dos nossos frutos. Amém? Isso é profundo. É muito profundo e é uma responsabilidade muito grande que nos cabe cumprir. Por quê? Porque a palavra de Deus fala a respeito da importância de frutificar.
A Bíblia diz lá em Mateus 7,19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ela pode produzir fruto, mas se o fruto não é bom, ela vai ser cortada e vai ser lançada ao fogo. É preciso que ela produza um bom fruto. E o bom fruto é tornarmos outros iguais a nós, filhos de Deus, como Deus um dia nos tornou seus filhos por meio da fé em Jesus. Amém? Ou seja, é testificarmos a respeito do Senhor por meio da nossa própria vida, não apenas por palavras, mas por testemunho, por aquilo que nós somos. A palavra de Deus também nos faz entender que nós não fomos feitos para andarmos sozinhos, numa visão individualizada. Ela nos faz entender que nós precisamos estar juntos uns com os outros, porque aquilo que eu não tenho, eu preciso usufruir de você, e aquilo que você não tem, você vai usufruir de mim, e nós vamos fazer essa troca para que sejamos plenos, juntos, como um só corpo em Cristo. Amém? É preciso termos uma visão de reino, é preciso nós termos uma visão do corpo de Cristo. Esdras 7:10, a palavra de Deus nos diz assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha os três focos de Esdras. Foco número 1, ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Foco número 2, cumprir a lei. Não basta buscar, não basta conhecer a palavra, temos que cumprir a palavra. Foco número 3, ensinar essa palavra e os seus estatutos e os seus juízos, para que por meio do nosso testemunho, outros se tornem também instrumentos nas mãos do Senhor. Os apóstolos abraçaram essa responsabilidade claramente. A gente vê lá em Atos 6:4, diz assim, e quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, ou seja, nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino dessa palavra. Não apenas os apóstolos, a gente vê o exemplo de um diácono, por exemplo, Estevão, que também fez o mesmo. Lá no verso 8 e 10 do mesmo capítulo de Atos 6, diz, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele expressava por meio da sua vida o poder da palavra da qual ele havia se alimentado. Cheio da graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava, porque ele estava embasado, fundamentado, alicerçado na palavra, e ele sabia então responder àqueles que o afrontavam. E a gente precisa também ter essa capacidade de expormos as escrituras com maturidade, com segurança, com conhecimento, e Pedro reforça essa questão. Ele diz lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, antes, santificai a Cristo. Ou seja, eu não posso viver essa palavra de qualquer maneira, de uma forma que envergonhe ao Senhor. Eu preciso santificá-lo na minha vida. Jesus não precisa ser mais santo do que Ele é. Ele precisa ser santificado na minha vida, no meu testemunho, porque Ele é santo, irrepreensível e imaculado, mas na minha vida ele precisa ser santo, porque a minha vida é santa em obediência à sua palavra. Então, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quem vier te interrogar ou tentar entender a razão da sua fé, a razão da sua esperança, você precisa estar preparado para responder essa pergunta. E essa pergunta só será bem respondida se ela estiver alicerçada na palavra de Deus. Amém? Então, sexto benefício da palavra, a palavra precisa ser nosso alimento diário. Separarmos tempo para isso com zelo e consciência.
A gente precisa entender que essa palavra não pode ser lida uma vez, no domingo, 2 vezes na semana. A gente precisa se alimentar diariamente, como a gente come um alimento para o nosso corpo, diariamente. Nós precisamos nos alimentar. Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A prosperidade no caminho e o sucesso nesse caminho é decorrente do conhecimento e da obediência a essa palavra de Deus. Amém? Deuteronômio 17:19, a palavra de Deus nos diz: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias. Ele está falando a respeito do rolo, do livro. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Lucas 6:45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então aqui a palavra de Deus nos adverte a prestarmos muita atenção no que tem saído da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. E se nós estamos cheios da palavra de Deus, nós precisamos falar coisas conforme a palavra. Eu não digo andar citando a palavra, até que você possa fazer isso. Em algum momento isso vai ser muito apropriado, mas eu digo estar falando em conformidade com tudo aquilo que a palavra nos ensina. Amém? Então, lá no Salmo 1, versículo 2, antes ele está falando do justo, né? Antes, o seu prazer, o prazer do justo, está na lei do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre a lei do Senhor, sobre os preceitos do Senhor, ela está se referindo à palavra do Senhor. Então, os mandamentos do Senhor, tudo isso se refere à palavra do Senhor. Então ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4, a partir do verso 13, diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então Paulo está advertindo a Timóteo que ele se aplique à leitura da palavra e ao ensino da palavra, e que ele não seja negligente com o dom que Deus deu a ele. De novo, o exercício do ministério para o qual nós fomos chamados. Obviamente, nem todos foram chamados ao ensino, mas todos foram chamados a testemunhar a respeito de Jesus, ok? Então, continuando o texto, medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Nós precisamos, de novo, voltando à ideia da esteira de montagem, o progresso nessa esteira precisa ser manifesto. Eu não posso começar minha vida cristã aqui e se passarem vários anos e eu chegar nesse ponto da linha de montagem e parece que eu estou igualzinho quando eu estava aqui. Continuo sendo um bonequinho, faltando um monte de pedaços, ou todo tronchinho, todo tortinho, todo ainda mal forjado. É preciso que o nosso progresso seja manifesto aos olhos de todos. Tem cuidado de ti mesmo. Observa a você mesma, para que você mesmo possa prestar atenção nessa evolução que precisa acontecer na sua vida.
e da doutrina, porque o nosso progresso, o nosso crescimento não pode acontecer desconectado da doutrina da palavra de Deus, porque é por meio dela que nós crescemos de forma sadia e perfeita. Continua nesses deveres, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. De novo, a ideia da árvore que frutifica a sua semelhança, ou seja, tornar outros salvos por meio de Cristo. Salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Sétimo benefício da palavra de Deus: a palavra precisa ser praticada. Ela precisa ser lida diariamente e ela precisa ser praticada. Tiago 1:22, Tiago capítulo 1, versículo 22, nós já lemos um pedacinho desse texto, mas eu vou dar a sequência. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, ou seja, na palavra de Deus, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Gente, nós estamos aqui lendo inúmeros textos preciosos. E, infelizmente, eu não posso perder muito tempo em cima de cada um deles, mas você pode depois lê-los todos novamente e digerir cada pedaço precioso desses ensinamentos que Deus está nos dando por meio desses versículos, ok? Lucas 6, 46 a 49, a palavra de Deus nos diz assim: porque me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Como que nós podemos chamar Deus de Senhor se Ele não governa a nossa vida? E qual é o governo de Deus sobre a nossa vida? É nos instruir com uma palavra que nós seguimos e obedecemos. Isso é o senhorio de Cristo. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Uma palavra conhecida que não é praticada é uma casa frágil e facilmente destruída. Lembre-se que nós temos que ter a estrutura suficiente e a arma suficiente para combatermos aos ataques do maligno. Ele vem tentar destruir a nossa vida, ele vem tentar derrubar a nossa casa, mas nós precisamos estar bem alicerçados na palavra de Deus para que ele não consiga levar vantagem sobre nós. Amém? Mateus 21, a partir do verso 28, diz assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas ele respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Então, muitas vezes nós aceitamos, recebemos a palavra com muita alegria, mas na hora de obedecer, nós nos negamos a obedecer a palavra. Mas preferível é aquele que, ainda que inicialmente resista, mas se permita se submeter à reflexão dessa palavra, e então arrependido, consciente, compreendendo o seu significado, ele se sujeite a ela e ele seja um filho obediente ao Pai. Assim é aquele que obedece à palavra de Deus. Então, palavras vazias, votos não cumpridos, não têm nenhum valor diante de Deus. Realmente é preferível não fazermos votos, é preferível não nos comprometermos com nada do que nos comprometermos e não obedecermos, ok?
Então, para encerrarmos, eu quero trazer alguns dados interessantíssimos que foram extraídos de uma pesquisa feita a respeito dos benefícios da leitura da Bíblia. Foi feito um estudo pelo Centro de Engajamento Bíblico que entrevistou 40 mil americanos que variavam de 8 a 80 anos. E aí eles queriam saber, na verdade, o quanto as pessoas estavam engajadas nesse propósito de ler a Bíblia, de ter essa interação com a Bíblia. Essa era a proposta inicial. Só que, à medida que eles foram analisando os dados da pesquisa, eles descobriram coisas que eles não tinham pretensão de descobrir, mas que foram informações preciosas que eu quero compartilhar com vocês. Então, o que eles perceberam? Que quando nós lemos a Bíblia, né, essas pessoas, como a gente está usando uma amostragem, eu vou botar isso de uma forma generalizada, mas a amostragem, que era de 40 mil pessoas americanas, dizia o seguinte, que aqueles que liam a Bíblia apenas uma vez por semana, isso pode ser no culto de domingo, ou pode ser na sua casa, enfim, não importa. Eles liam a Bíblia, paravam para ler a Bíblia apenas uma vez por semana, que não se notava nenhum efeito significativo na vida dessa pessoa. Aqueles que se dispunham a ler a Bíblia 2 vezes na semana, também não se notava nenhuma influência significativa na vida desses indivíduos. Aqueles que se dispunham a ler a Bíblia 3 vezes na semana, já se percebia algo importante, já era assim meio que denunciada como um despertamento, alguma coisa importante acontecendo ali, mas nada ainda tão definido dentro das questões que a gente vai ver agora, né? Que foram observadas na vida das pessoas que se dispunham a ler a Bíblia de 4 a mais vezes por semana. E o que eles observaram na vida dessas pessoas que liam a Bíblia de 4 a mais vezes por semana? Que 30% que era diminuído, né? O sentimento de solidão caía 30%, o que é algo extremamente importante dentro do nosso contexto atual, em que as pessoas, ainda que cercadas de muitas pessoas, têm vivido um sentimento de solidão bastante intenso. Problemas com a raiva, por exemplo, notou-se que esses problemas caíam 32% na vida dessas pessoas. Amargura nos relacionamentos caía 40% na vida dessas pessoas. Problemas com alcoolismo caía 57% na vida dessas pessoas. Sentimento de estagnação espiritual. Isso é um sentimento que todos nós vivenciamos em vários momentos da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Sentimos-nos estagnados, parece que às vezes nem parado, andando meio para trás, retrocedendo, né? Uma sensação de dívida, de fraqueza espiritual. Então, esse sentimento caía 60% na vida daqueles que se dispunham a ler a Bíblia 4 ou mais vezes por semana. Contato com a pornografia, que é um problema gravíssimo dos nossos dias, caía 61% na vida desses que se dispunham a ler. O compartilhamento da fé, e quando a gente pensa em compartilhamento da fé, a gente pensa em frutificação. O compartilhamento da fé aumentava 200% na vida desses que liam a palavra de Deus. E no discipulado, que é não apenas ganhar, mas continuar ajudando nessa caminhada cristã a outros, isso aumentava 230% na vida desses que se dispunham a ler a Bíblia 4 ou mais vezes na semana. E eu quero lembrar a todos nós que o alimento precisa ser diário. Não pode ser uma, não pode ser 2, não pode ser 3, nem mesmo 4, nem mesmo 5, nem mesmo 6. Nós precisamos buscar ler a palavra de Deus 7 dias por semana.
Amém? Porque assim estaremos alimentando o nosso espírito diariamente e nos enchendo dessa palavra tão preciosa. Por todas essas razões, por todos esses benefícios, a Bíblia precisa ser lida, porque a Bíblia é fundamental na vida, na caminhada, no exercício da caminhada cristã, por conta de todas essas razões e benefícios. E ela não pode ser apenas lida, ela precisa ser meditada, ela precisa ser praticada e ela precisa ser pregada. Amém? Então, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que vivifica essa palavra em nós, que Ele nos ajude nesse propósito e que Ele nos ajude nesse compromisso, porque não espere para que você tenha vontade de ler a Bíblia. Nós precisamos construir um hábito, como toda a construção de um hábito, na hora em que a gente deixa de fazer, de praticar esse hábito, nós sentimos falta dele. Então, nós precisamos construir hábitos, como a gente construiu nessa pandemia. Eu não digo a gente porque eu já fazia muito isso, mas muitos construíram hábitos de lavar suas mãos, né? Quando chegam em casa, quando chegam da rua, quando pegam em coisas que foram manuseadas por muitas pessoas. Então, o bom hábito de lavar as mãos, como tantos outros bons hábitos, o bom hábito de conter a sua ira, o bom hábito de alguma maneira, estabelecer uma relação de respeito com as pessoas e inúmeros bons hábitos, nós precisamos estabelecer na nossa vida o bom hábito de lermos a palavra de Deus. Amém? Para que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito sinta falta no dia em que nós estivermos privados desse benefício, assim como o nosso estômago ronca muito quando a gente não come na hora que a gente deveria comer. Amém? Então feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesse sentido. Nós sabemos que a luta é grande, exatamente porque somos imensamente beneficiados por essa palavra. O diabo faz tudo para que a gente não tenha tempo de lê-la. Ele faz tudo para que a nossa mente seja distraída com muitos pensamentos. Ele faz tudo para que, de alguma maneira, a gente se sinta cansado e o sono vem. Então, vamos nos dedicar a lermos a palavra numa hora em que a gente está descansado. Não deixa para ler só no final do dia, quando você já está muito cansado. Ou, às vezes, quando você acorda e que você ainda está muito sonolento. Enfim, escolha a hora do dia que você está bem alerta, para que nós possamos usufruir, Senhor, do melhor dessa palavra maravilhosa. Pai, ajuda-nos. Nós clamamos pelo Teu Espírito, porque nós queremos conhecer as Escrituras e queremos conhecer o poder de Deus e queremos ver e usufruir o benefício, Senhor, dessas palavras, das Escrituras e do Teu poder, do poder do Teu Espírito em nós e através de nós. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a estarmos bem fortalecidos, bem nutridos, a sabermos responder àqueles que nos arguem, a sabermos exercitar o ministério para o qual o Senhor nos chamou, a sabermos frutificar e frutificar em abundância. Ajuda-nos, Senhor, a alcançarmos verdadeiramente a transformação, a cura, a restauração que nós precisamos. Senhor, ajuda-nos a estarmos alinhados com a Tua vontade, compreendendo os Teus propósitos. A Tua palavra diz que o Senhor não fará nada sem antes anunciar aos Teus profetas. E a Tua palavra diz que há diversos dons, mas que nós devemos buscar com zelo os dons. E o apóstolo Paulo nos sugere que vocês busquem o dom de profetizar. Deus não fará nada sem antes falar com os seus profetas, que nós possamos ser aqueles que profetizam, Senhor. Pai, fala conosco. Abre bem os nossos ouvidos, abre bem o nosso coração, abre bem o nosso entendimento, ilumina os nossos olhos, restaura nossa alma, reveste-nos de sabedoria. Nós queremos estar cheios da Tua palavra, mas não apenas do conhecimento dela, da prática dessa palavra, Senhor. Ajuda-nos para que ela possa estar em nós como uma água que não pode ser represada,
que vai fluir independente de qualquer coisa. Que nós sejamos como um rio de água viva de fato, por meio do qual a Tua palavra flui, não apenas nos lavando, mas lavando aqueles que nos ouvem. Senhor, abençoa-nos. Senhor, ajuda-nos. A boca fala do que está cheio o coração e nós queremos falar daquilo que a Tua palavra nos ensina, por meio do nosso testemunho de vida, por meio do nosso dia a dia, por meio das nossas atividades cotidianas. Senhor, abençoa-nos. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos do Teu auxílio. Vivifica a Tua palavra em nós. Dá-nos o entendimento e a compreensão. Dá-nos sede, dá-nos fome. Dá-nos, Senhor, verdadeiramente nos comprometermos contigo. Abençoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos. É o que nós te pedimos, Senhor, para que todos os benefícios da Tua palavra estejam sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, para que não sejamos negligentes e não venhamos a desperdiçar instrumentos preciosos nessa caminhada, Pai. Ajuda-nos, Deus. Nós te pedimos e te agradecemos por termos essa palavra, por termos o Teu Espírito. E te pedimos, Senhor, leva-nos ao máximo do potencial que Tu conferiste às nossas vidas. Queremos frutificar a 100 por 1. Abençoa-nos, Deus. Abençoa-nos. Nós te pedimos pelo poder do nome de Jesus. Abre-nos os olhos, abre-nos o entendimento. Em nome de Jesus. Agora, Pai querido, leva-nos de volta aos nossos lares, em paz e em segurança. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão com o Teu Espírito sejam com cada um de nós e com todos espalhados pela terra, com todo o Teu povo espalhado pela terra. Abençoa a Tua igreja, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.